E agora, padre? Ah, deixa eu falar, peraí. Eu não falei direito. O Instagram dela, @DaianeOficial, viu? @DaianeOficial. Entra no Instagram dela lá, que tem muita coisa interessante, viu? E agora, padre? Às vezes faço brincadeiras com meus amigos sobre religião. É pecado brincar com isso? E agora, padre? Se for pecado, nós estamos perdidos aqui, ó, porque... É verdade. É verdade. Deixa eu te falar, aliás, esse assunto que você tocou é um assunto muito interessante, porque esses dias nós tivemos o dia da liberdade religiosa, né? Da liberdade religiosa, e esses dias nós tivemos um encontro justamente aqui na Arquidiocese de São Paulo, e o Dom Odilo falou muito profundamente sobre a questão da liberdade religiosa. A gente tocou num assunto muito interessante, por quê? Porque há muitos lugares que a liberdade religiosa não existe. Você só tem uma religião e só pode ser, e aquela religião, ela é praticamente misturada com o poder que governa, por isso nós chamamos de teocracia, e às vezes é até perigoso você falar alguma coisa sobre a religião, porque pode ser considerado uma blasfêmia, e essa blasfêmia está ligado a uma questão jurídica em que você pode até ser condenado. Você sabe que há muitas pessoas que são perseguidas por causa da religião, Tanto é que o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, né? Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, eles têm um trabalho feito justamente com os refugiados que são perseguidos por causa da sua religião. Vamos lá, você me pergunta, é pecado fazer brincadeiras sobre religião? Claro que não. As brincadeiras, elas não são feitas para que você possa minimizar, enxovalhar, criticar, nada disso. Tudo depende também da maneira com que você faz uma crítica, com que você brinca. Se você, de repente, usa para desmoralizar a religião do outro, para vilipendiar o que o outro acredita, aí você passa simplesmente da brincadeira para ser uma calúnia, para ser um vilipêndio. E vilipendiar, atenção, vilipendiar a fé do outro, isso é inconstitucional, né, Everaldo? Everaldo é advogada, é inconstitucional. Você não pode vilipendiar. Por exemplo, você não pode chegar para mim e dizer assim, eu tenho um crucifixo, eu tenho uma imagem, você dizer, pegar isso, jogar, quebrar e falar, eu não acredito, isso é bobagem, não. Você não pode, de maneira alguma, entrar num terreiro de umbanda ou candomblé e ir chutando e gritando e falando que aquilo não é coisa de Deus. Não, né? Porque não é a sua fé. Isso é vilipêndio de coisas sagradas, né? Porque a questão do sagrado é algo muito subjetivo. O que é sagrado para você pode não ser sagrado para mim, mas isso a nossa Constituição protege. O que é sagrado para você é sagrado para você e deve ser respeitado pelo outro. Isso é importante, né? Então, quando você faz uma brincadeira sem o objetivo de vilipendiar, de enxovalhar, de fazer com que aquilo seja diminuído, isso não tem problema. Agora, a gente tem que ter muito cuidado se a intenção que nós temos não é, de repente, humilhar as pessoas com a nossa brincadeira, humilhar as pessoas. Por exemplo, existem coisas que são para nós, né, católicos, sagrado, que não admite brincadeira. Por exemplo, com a Eucaristia, não se tem como você brincar com a Eucaristia. Não tem como você brincar com a Eucaristia. Né? Esses dias me mostraram uma esquete do Porta dos Fundos que realmente passa dos limites, né? Em questão da Eucaristia. Talvez até por ignorância deles não saber o que significa para nós a Eucaristia. Não significa para nós, né? Por exemplo, para um católico, a Eucaristia é corpo, sangue, alma e divindade. E nós não negociamos isso de Cristo. Nós não negociamos. Não tem como você dizer, vamos fazer uma brincadeira, dizer que isso aqui é uma bolacha, dizer que isso aqui é um biscoito, dizer que... Não tem. Isso, justamente, é isso mesmo. Às vezes a pessoa, por ignorância, às vezes pensa que nós na missa estamos fazendo um teatro, um simbolismo daquilo, né? Justamente, como o sacrifício animal pelo STF, né? É isso mesmo, né? As pessoas, às vezes, elas precisam conhecer o que significa a fé
do outro, naquilo que ela acredita, e não pode fazer. Nós tivemos, e esses gestos de intolerância religiosa, isso é muito ruim para o diálogo religioso, para a fraternidade e para a sociedade também, para a sociedade. Ou seja, todo mundo tem o direito de ter a sua fé, todo mundo tem o direito de exercê-la e nós temos o Estado que protege, Agora, é muito interessante lembrar sobre isso, porque nós temos lugares em que o Estado não protege, o Estado protege uma religião só e não protege as outras, né? E aí, isso aí vira um caso de intolerância religiosa, Porque, de repente, você não pode manifestar a sua fé num lugar em que, de repente, ali só pode ter um tipo de religião. Não está certo, né? Mas é importante você lembrar, o respeito pela religião do outro é muito, muito importante. E aí tem uma regrinha de ouro que eu acho que não vai dar para... Uma regrinha de ouro que dá para você fazer, geralmente, como você usa na sua família também. Você pode brincar com a sua religião, mas não brinque com a religião do outro. Então, né? Se você brinca com a sua religião, você é católico, você pode brincar. A gente tem aqui o quadro lá os meninos do Pão Nosso, né? Do Deus, tem o Deus nos acuda, que a gente... Aqui, ó, tem um Deus, a gente faz uma brincadeira, ele faz uma coisa e tal. A gente brinca com a nossa fé, né? A nossa fé. Mas eu não tenho o direito, de repente, de brincar com a fé islâmica. Por quê? Não é a minha fé e eu não sei, eu não tenho compreensão plena de tudo aquilo que eles acreditam. Então, eu não posso brincar. Então, eu brinco com a minha fé? Brinco com a minha fé, a gente comenta e tal, né? Agora, eu também não posso, eu não tenho o direito de criticar ou de fazer brincadeira com a fé evangélica. Não tenho, por quê? Porque às vezes tem nuances da fé, né, evangélica que não pode ser motivo de brincadeira. Não pode. E às vezes nós não conhecemos, né? De repente eu não conheço a maneira com que eles... Então eu não posso. Então, mais ou menos assim, eu faço piada de padre, eu faço piada da minha igreja, eu faço brincadeira, tudo isso. De freira também, de padre e tal. Mas eu tenho que ter muito cuidado, se eu for fazer, porque de repente uma brincadeira pode passar a ser uma humilhação, né? Pode passar a ser uma humilhação na fé do outro, tá bom?